Vamos dar prosseguimento ao nosso segundo bloco aí de hidrostática. Falar um pouquinho do princípio de Stevens. Esse princípio ele é muito utilizado, conhecido também como princípio dos vasos comunicantes. Tá? A gente existe a relação sobre isso, né? E o que esse princípio diz, né, na hidrostática, né? Já que já falamos de pressão, podemos dar início a esse assunto, né? A variação da pressão, né, de pressão num líquido ou gás depende da altura da coluna do fluido, tá? No líquido ou gás, fluido, né? E aí a gente vai ver o seguinte: se a gente pega aqui um recipiente, imagina que isso aqui seja um recipiente, né, um balde ou algo parecido, né? A gente coloca líquido nisso, poderia ser gás também, mas vamos trabalhar com líquido. Tá? A gente sabe que, à medida que essa altura aqui for estabelecida, né, a pressão, se a gente chegar com um equipamento e medir aqui, vai ser maior do que essa aqui. Porque na superfície você vai ter o gás, né? Seria aqui no caso o atmosférico, né, que tem uma pressão. Tá? Mas à medida que você vai aprofundando, você muda de estado físico, que no caso aqui é líquido, tá? E no líquido, à medida que você vai descendo, você vai vendo que a pressão vai aumentando, tá? E aí, isso acontece com os mergulhadores. O mergulhador não pode ir até um determinado local, né, na profundidade lá do mar, sem um equipamento devido, porque senão não vai voltar, porque a pressão exercida da água no mergulhador, né, a pressão, né, no caso não atmosférica, mas da água, né, do líquido, né, do mar, né, da água salgada, ela vai exercendo pressão de forma que o mergulhador, chegando a determinada profundidade, ele não vai conseguir expandir nem trazer o seu pulmão. De tanta pressão que está, a pressão externa vai sobrepor a pressão interna, que a gente já está aqui habituado à pressão a nível do mar, né? Que é, no caso, no litoral, até, né, em locais mais altos, que a pressão diminui com a altitude. Mas a pressão aumenta à medida que você sai da altura do nível do mar e vai descendo e vai aumentando cada vez mais. Né? E aí você vai ter que ter o quê? Um cilindro de oxigênio com a pressão ali exercida para quando você for entrar e se equilibrar, né? Ou superar, para que você consiga respirar. Ok? E isso é um fato, tá? E aí como é que é o estudo disso? Aqui eu vou ter uma pressão P0, vou chamar ela de P0, que é a pressão inicial, tá? Aqui eu vou ter uma pressão 1 ao final, tá? Nesse caso vai haver uma variação de pressão, né? Que vai ser P1 menos P0. E como é que isso aqui se dá? Bem, se a gente sabe que P0 é igual à força aplicada sobre a área, e a gente sabe que a força é o peso da coluna líquida, né? No caso do gás, tá? Ele vai ter massa vezes a aceleração da gravidade, porque força é força-peso, tá? Dividido pela área, ok? Aqui a gente já só abriu aqui a força e a área, tá bom? O P0 aqui, a gente sabe que massa, a gente já estudou, é densidade vezes o quê? O volume, M igual a ρV, a gente também estudou lá, né? Então vamos substituir, no lugar de M vamos colocar ρ, V, G sobre A. Se a gente abrir mais isso aqui, P0 vai ser a massa, né? Perdão, o ρ, o volume vai ser a área vezes distância, porque esse também é volume, multiplicado por G dividido pela área. Eu posso cortar área com área aqui, portanto a pressão zero vai ser o ρ vezes o G vezes o D, que aqui no caso a gente chamou de D, mas também pode chamar de H, não é? Distância, altura, tá? Desnível de altura, né? De posição. Portanto, a gente tem o tal do ρGD, o ρGH, né? E aí a gente faz isso aí também na pressão de baixo, que vai encontrar, né? A variação dessa pressão, né? Vai ser o que a gente chama de pressão manométrica, tá? Portanto, ΔP será igual ao ρ, que aí o que é o ρ? Né? É a densidade do líquido que está, né, envolvido. O líquido vai ter uma densidade ρ, né? E a gente vai saber por tabela qual é esse valor desse líquido. Pode ser água, pode ser
um outro material, né? Multiplicado pela aceleração da gravidade, a gravidade está envolvida nisso sempre, multiplicado pela altura da coluna do fluido, líquido ou gás. Então, ΔP é igual a ρ vezes G vezes H. Tá? Aqui a gente sabe que é densidade, aceleração da gravidade, coluna da altura líquida né, desse intervalo entre as posições aqui, onde está a pressão. Show de bola, galera? Tranquilo? Então, ΔP, que vai ser P menos P0, igual a ρ vezes G vezes H. P0 normalmente está atrelado, não quer dizer que necessariamente, pode ser dentro do líquido. O P0 normalmente é a superfície da água, que é a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, ela possui quanto mesmo, galera, que a gente estudou? 1,01 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado, que é igual também a 1 atmosfera, que também é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá bom? Ok? Se a gente considerar isso, tá? Já tem que ser dado, é dado isso normalmente, mas né, vamos ver isso bastante, tá? E aí você já memoriza, tá? 1,01 aqui pode aproximar para 1, fica somente 10 a 5 newton por metro quadrado. 10 a 5 são 100 mil newtons por metro quadrado, tá ok? Valeu, galera. Então, o princípio de Steven é esse, tá bom? A gente vai falar também do princípio de Pascal, que é um segundo tema, tá? E o que quer dizer esse princípio de Pascal? O princípio de Pascal, a gente costuma brincar que é o princípio da pasta de dente, né? Ou seja, quando você aperta embaixo aquela pasta, lá em cima ela sai, né? Por que isso acontece, né? Isso acontece em muitos fenômenos que a gente pode chamar pneumáticos, né? Com braços, né? Com braços que contém óleo dentro, né? Que seria um fluido, né? Né? E aí a gente vai estudar isso em vários fenômenos, mas um deles é a pasta de dente. Quando você varia a pressão num ponto de um fluido confinado, tá? Essa pressão é transmitida integralmente a todos os outros pontos dentro desse recipiente, tá? Dentro desse local confinado. Então, a variação num ponto é transmitida a todos os pontos daquele fluido dentro de alguma coisa fechada. Tudo bem? Deu para entender isso? Espero que sim. Então, o princípio de Pascal, ele justamente quer dizer o quê? A variação, tá, da pressão em um ponto, ou seja, eu vou lá e aperto, né? Transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido confinado, ok? E é isso. E matematicamente, como é que a gente transforma isso? Simplesmente falando que ΔP, ou seja, a variação de pressão num ponto, é igual a variação de pressão num segundo ponto. Tá? Não precisamos mais que 2 pontos para conseguir visualizar isso e compreender isso. Tá? O princípio de Pascal é o princípio dos braços mecânicos. Por exemplo, quando você eleva um automóvel num elevador hidráulico, tá? O camarada está lá exercendo uma forcinha numa alavanca. Tá? E com aquela forcinha, tá? A gente vê que um carro de 2 toneladas e meia é suspenso. Né? E como é que isso se dá? Simplesmente quando variou a pressão em um ponto, aquilo se transmitiu, ampliou. Como é que se ampliou? Aumentando a área. Tá? Então, a gente sabe que variação de pressão simplesmente é o que, pessoal? É a força no ponto 1 dividido por área no ponto 1 também. Tá? Ok? Correto aqui? Então, força sobre área é pressão. Não foi isso que a gente falou no início da aula? Né? Isso se iguala a quem? A força no ponto 2 dividido pela segunda área 2. Então, pressão, força sobre área no ponto 1. Pressão 2, força sobre área no ponto 2. Tá ok?
F1 está para 1, assim como F2 está para 2. Portanto, essa relação aqui vai nos dar o princípio de Pascal, tá bom? Vamos fazer bastante exercício sobre isso aí, só acompanhar aí as aulas, que a gente vai trabalhar isso bastante, tá? Vou disponibilizar aqui no canal, tá ok, pessoal? Mas isso, vamos nos concentrar aqui esses dois princípios, Steven e Pascal. Vamos falar no próximo do princípio de Arquimedes, tá? Que explica vários fenômenos, inclusive da navegabilidade, né? Como um navio flutua, como um balão ele consegue subir, né? E ascender, né? Também retornar à superfície, também vamos verificar isso, tá bom? É só acompanhar a gente aí, tá? E a gente vai conseguir aí juntos compreender bem esse assunto aí da física, nos desafios aí da nossa vida aí, da nossa especialista também, que é o nosso curso aí que estamos focando. Valeu, pessoal! Forte abraço, até o próximo encontro.